Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje nós vamos falar sobre um anime mangá de muito sucesso e, na minha opinião, um dos melhores roteiros que existe, que é Death Note. Bom, quem já assistiu ou já leu Death Note sabe do que eu estou falando. Realmente é um roteiro muito acima da média, não só para anime, para mangás, mas principalmente para todo tipo de entretenimento, filmes, séries, novelas, minisséries, documentários, enfim, e animes também, claro. Na minha opinião, Death Note é disparado o melhor em todos os quesitos. Mas então, como funciona? Se você nunca assistiu, se você nunca leu, recomendo bastante. E se você já assistiu alguns pedaços por cima, ou já leu uma página ou outra, é muito comum, principalmente que nos últimos anos está na moda a questão de você ter um episódio assim solto passando na televisão, em algum canal, alguma coisa assim, e às vezes você vê, mas você não acompanhou aquilo, às vezes você nem sabe o nome, né? Então, se você não é exatamente uma pessoa que acompanhou Death Note, eu recomendo bastante que você assista prestando atenção. Então, você tira um tempinho para assistir prestando atenção. Isso faz bastante diferença para você entender, né, sobre a obra e tal, porque é uma obra evidentemente muito caprichada, e então se você não prestar atenção, muitas vezes, até se você já assistiu, você assistir de novo, porque você vai reparar em coisas assim que realmente valem a pena ter assistido de novo. E você vai falar, nossa, parece que eu não tinha reparado muito nisso quando eu assisti. Isso é muito comum em qualquer coisa, principalmente em obras de muita qualidade. Então, o ponto é o seguinte, vamos entender o seguinte, Death Note se baseia num aluno, né, que é um bom aluno, porque ele é filho de um delegado, chefe, né, então o cara, né, top ali no quesito polícia, e o filho dele, que é o Light, quer também se formar, então ele estuda muito, ele vai muito bem na escola, e ele é um cara, né, boa pinta e tal, então faz certo sucesso com as meninas. E aí um dia tá ali e tal, ele tá meio entediado e ele acha um caderno ali, né, por aí na rua. E aí ele pega o caderno e vê que é um caderno da morte, ou seja, que é um caderno que é usado no mundo dos mortos, né, para colocar nomes das pessoas para que elas morram, né? Então vamos supor que o cara vai fazer uma M ou chegou a hora do cara ou da mulher, aí o nome é colocado ali para que a pessoa faleça. E aí o que acontece? Só que cada caderno é dado a um RIP, né? Que isso em inglês RIP, né? R-I-P, ou em português, né? Morte, ou em japonês, que é o termo que todo mundo conhece, Shinigami. E aí o que acontece? Na realidade, quando daí cada caderno, cada Shinigami em tese tem um caderno. Então assim, para poder acontecer tudo o que acontece na realidade, é porque além desse Shinigami vem outro Shinigami também, e aí vem na realidade a namorada, né, entre aspas, do Light, que é a Misa, que é uma menina que é uma modelo e que também encontra o caderno e tal, e acontece coisas parecidas. Então, na realidade, a trama toda se baseia no Light, que aí ele é descoberto por um detetive que é, obviamente, muito legal, que é um cara extremamente inteligente e eu diria até dos meus, né, porque ele raramente cai em alguma coisa, e olha que o Light faz literalmente de tudo para ser inocentado, e eu acho que em qualquer lugar, em qualquer coisa, assim, quase, as pessoas inocentariam o Light porque os planos deles são geniais. E aí o que acontece? Só que o L não cai em nenhum, não. Mas aí ele acaba falecendo. E outro ponto interessante, mas eu não vou contar muito, porque senão, né, quem não assistiu ou não leu, a ideia é fazer uma resenha, mas também mostrando, obviamente, falando um pouco, mas também entendendo que deve ter pessoas que ainda não leram, não assistiram, evidentemente, esse mangá ou esse anime que a gente conversa aqui. Ou que não sabe da dica que a gente vai dar ainda, então a gente sempre faz tudo de maneira moderada um pouquinho para não perder a graça, né? Caso a pessoa não tenha ainda consumido aquele produto. Então, Death Note se baseia muito nisso. E aí depois que o L morre, né, aparecem mais dois detetives, né, adolescentes, que aí é o Melo e o Nia, e aí começa outra parte também, e aí também entra
uma, digamos assim, ex-ficante do Light, né? Que ela acaba virando uma apresentadora de destaque. E ele tem um adorador também. Então eles começam a ajudar o Light e realmente é uma trama sensacional. Recomendo bastante para você assistir, recomendo demais mesmo. Se você quer maratonar algo top, Death Note, esse é o nome.